Só vou tirar meu vídeo daí, né? Vocês estão vendo o college? Sim. Sim. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir para o módulo de protocolo, aqui no cantinho em sistemas, que fica melhor para a gente ir se coordenando e acessando as rotinas. Eu estou aqui na unidade Toledo, tá? Que eu vou usar como exemplo. E eu vou mostrar as parametrizações, mas aí a gente vai conversando e parando conforme necessidade. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é a configuração dos parâmetros de protocolo, que seriam a base de como os protocolos iam ser gerados e o que ia ser feito. Então, aqui a gente tem a configuração sobre a cobrança. Hoje eu deixei configurado para que cada protocolo conseguisse gerar uma parcela nova. Por que eu deixei dessa forma? Porque tem coisas que são independentes, né? Daqui a pouquinho uma segunda via de histórico, uma solicitação de alguma coisa que é cobrado, né? Não precisa estar vinculado à parcela. Por quê? Se eu tivesse deixado vinculado à parcela, quando fosse solicitado sei lá, uma segunda via de histórico, eu ia ser obrigada a gerar uma nova parcela, ou enfim, fazer a geração da parcela de mensalidade para embutir o valor ali dentro. Então acaba sendo um pouco mais trabalhoso e por isso a gente deixou configurado para gerar uma nova parcela. Depois disso, eu tenho o tipo, então ela vai ter um tipo específico, que é o tipo protocolo, e aí tem as cobranças aqui que a gente pode desmarcar ou marcar conforme a necessidade. Por exemplo, aqui eu vou cobrar, eu vou poder gerar um protocolo, vou poder gerar a cobrança, inclusive para alunos que estão inadimplentes. Então, ele pode estar inadimplente na sua mensalidade, mas pode estar em dia com a sua parcela de protocolo, né? Então, é uma configuração. E a outra é permitir cobrança para aluno que não tem matrícula naquele período vigente. Então, por exemplo, o aluno está solicitando um protocolo no ano de 2021, mas ele se formou em 2020. Ele poderia vir aqui e fazer a requisição. Ou foi afastado em algum ano, enfim, essa é a configuração que a gente tem aqui. Dias para pagamento, então a parcela que eu deixei configurado para que ela seja gerada com vencimento para daqui 5 dias, poderia ser 2 dias, 1 dia, né? A gente sempre tem que considerar aí o período de registro. Claro que o registro online ele funciona aqui, mas né, a gente tem que deixar aí um espaço de tempo. Quantidade de horas, um dia, então quantas horas tem no dia. Então, sempre que eu considerar, por exemplo, um protocolo de 5 dias, um protocolo de 6 dias, quantas horas eu considero que tem o meu dia. E o período corrente, né, o período atual, então nós estamos em 2021. E as situações de protocolo, que aí são situações padrões aqui, quando um protocolo está aguardando autorização, qual é a situação dele? Aguardando autorização, autorizado, cancelado e assim por diante. Isso aqui é nomenclatura, então se em algum momento vocês quiserem que, vamos lá, o protocolo entregue, hoje a situação dele é entregue, poderia estar como protocolo entregue, ou alguma outra situação. Então esse aqui é texto descritivo que aparece lá, quando o aluno vai entrando no fluxo de protocolo dele. A outra configuração é o cadastro de setores, que também está aqui, cadastro de setor de serviço. Aqui a gente tem a configuração que eu deixei, tem várias aqui. Essas outras que estão configuradas, fora o geral aqui, são as configurações que tinham para as faculdades, né? Lucas Rio Verde, Manaus, Estrela, para as IES, né? E aqui, no geral, eu vinculei, então, as unidades da ABEL. Deixa eu ajustar aqui. Onde eu vinculo que estas unidades estão vinculadas a este setor de serviço. Esse setor aqui, ele seria os setores físicos mesmo, né? Por exemplo, secretaria, financeiro, um setor geral, setor de entrega de protocolo, seriam os setores de atendimento. Esses setores aqui, eles são importantes quando a gente cria os fluxos de protocolo. Então, por exemplo, se eu digo que um protocolo, ele nasce na secretaria, depois ele vai para a tesouraria e termina na secretaria de novo, eu tenho que ter esses setores criados, senão o fluxo não vai fazer sentido. E aí eu preciso dizer quais unidades pertencem a cada um dos fluxos, cada um dos setores. Então, se eu fosse incluir uma nova unidade, eu iria incluir aqui no novo, eu vou dizer a empresa, eu vou adicionar uma unidade do porvir agora, porque, como eu falei, eu já deixei prontas da ABEL. E vou pegar aqui a unidade 4, por exemplo. Digo que essa unidade está ativa, então ela vai
poder participar desse grupo. Se em algum momento uma unidade não tiver mais o grupo, vocês podem vir aqui e inativar ela. Se não tiver nada vinculado, né, não tiver nenhum protocolo vinculado, aí pode vir aqui e excluir. Mas se já tiver algum vínculo de protocolo, aí vocês têm que inativar. Depois a gente diz quem são os atendentes que prestam serviço nesse setor. Então, por exemplo, aqui a gente está falando, se a gente estivesse falando de um setor de tesouraria, nós iríamos vincular aqui os atendentes do setor de tesouraria. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o GVDASA. Então, o usuário GVDASA tem permissão para atender no setor tesouraria da unidade La Salle São João. Esse usuário ele pode ter permissão em mais de uma unidade, em mais de um setor, isso não tem problema. Mas aqui eu vou fazendo as amarrações. Então, eu estou dentro de um setor, com a unidade que esse setor tem, e agora estou vinculando os atendentes. Os atendentes também podem ficar ativos aqui, né, ou inativos, caso posso excluir eles se não tiver nenhum vínculo com o protocolo, ou deixar eles ativos ou inativos, né? Posso dizer que que esse atendente aqui pode realocar serviços para outro setor. Então, por exemplo, tem lá um protocolo que está pendente na secretaria e a secretaria não vai atender, quem vai ter que atender é o pessoal da tesouraria. E ele quer realocar de setor, quer trocar o setor. Ele pode trocar esse protocolo de setor e ele também pode alocar um protocolo para um atendente. Então, tem um protocolo lá que está sem atendimento. Ele pode ir lá e colocar no nome da Michelle. Então, ele tem autonomia para fazer essas modificações e dizer quem que vai atender os protocolos. Então, aqui eu defino esse nível de permissão. Outro ponto aqui são as empresas e unidades atendidas por este setor e por essa unidade. Então, aqui a gente teria, por exemplo, se os protocolos eles fossem abertos lá pela unidade São João, mas São João pudesse atender tanto os protocolos da unidade 4, da unidade 5, da unidade 22, como se ele pudesse atender vários protocolos. Normalmente é o que acontece, cada unidade atende só o seu serviço de protocolo. Então, aqui eu vou vincularia, né, a minha própria unidade para dizer que eu atendo os meus serviços de protocolo. Tá? Então, aqui é essa configuração de setor mesmo, como que ele vai acontecer, quem que atende cada um dos setores, e aqui tem toda essa amarração. Hoje, a gente tem só um setor, como eu falei para você, só um setor vinculado, que é esse geral aqui. Conforme as unidades forem usando, né, conforme forem entendendo o fluxo, vocês podem criar mais setores, tá? Não tem um limite, não posso ter que ter só 3, só 5, posso ter quantos eu quiser. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Tudo bem, Michelle, só uma dúvida. Essa vinculação de usuários, atendentes, né, a um tipo de protocolo, eu consigo liberar isso para a unidade, poder fazer somente com os atendentes deles, vinculados às unidades deles, ou isso nós teremos que, de alguma forma, centralizar qualquer mudança de atendente? Eu acho que tu consegue, Marconi, fazer com a sua unidade, no caso de cada unidade, ver só os seus usuários. Eu teria que testar com um usuário que não seja o GVDASA para eu ter certeza que vai acontecer. Eu posso fazer esse teste depois e te digo, mas eu acho que sim, consegue. Beleza. Deixa eu anotar aqui. Beleza. Bom, então, seguindo ainda no nosso fluxo de configuração, a próxima etapa vai ser cadastrar o serviço mesmo de protocolo, né? Se eu não tiver configurado lá a nossa etapa de configuração geral, né, parâmetro de protocolo, e não tiver configurado o setor, vai sempre faltar um pedacinho aqui na hora de configurar os serviços de protocolo. Então, a gente sempre tem que deixar pronto aqui para poder cadastrar um novo serviço. Vamos criar um serviço novo aqui para a gente. A gente tinha falado daqueles nossos 4 tipos, histórico, segunda chamada, e os outros era atestado de frequência? Atestado de matrícula? Isso, atestado de frequência e atestado de matrícula. Acho que eram 5, não era 5 ou era 4? Não? Acho que era 5 mesmo.
Vou pegar aqui o atestado de frequência, vamos cadastrar ele aqui. E aí a gente tem algumas informações que a gente vai preenchendo. Então, esse código ele sempre vai ser auto-preenchido, né? Não, a gente não informa a numeração, é sempre feita diretamente pelo sistema, a descrição desse protocolo e a situação, se ele vai estar ativo ou não. Depois, a gente vem para o local de iniciação do serviço, ou seja, por onde que esse serviço pode ser solicitado. Ele pode ser solicitado só pelo desktop, ou seja, é esse sistema que a gente está vendo aqui. Ele pode ser solicitado só pela web, que é o portal, ou ele pode ser solicitado tanto pelo desktop quanto pela web. Então, aqui a gente vai definir esse nosso serviço. Eu vou colocar esse aqui como solicitado tanto pelo desktop quanto pela web. Então, Eu acho que segue essa linha, Michele. Esses 5 protocolos, a ideia é que tanto o pai possa solicitar pelo portal ou inicializar pelo próprio desktop, caso ele tenha ali um serviço, uma secretaria, um local de atendimento, né? E até para manter dentro do sistema essas solicitações, né? Então, daqui a pouquinho algum pai liga, a secretária pode vir aqui e abrir direto pelo sistema, né? Não ficar amarrada ao pai ter que solicitar. Depois, o prazo em dias. Então, o prazo em dias é o prazo que eu levo para entregar esse meu serviço. Então, por exemplo, quando eu recebo uma solicitação de atestado de frequência, em quantos dias eu posso entregar isso? Então, é uma informação que todos os serviços vão ter. Então, aqui eu posso entregar em 30 dias, em 10 dias, em 2 dias, e aí vai depender, sim, do... São dias corridos ou dias úteis? Aqui ele considera dias úteis. Dias úteis? Isso. Tá, talvez a gente vai ter que cadastrar agora um modelinho padrão, né, para todas, e depois cada uma vai poder, eventualmente, parametrizar de uma forma um pouco diferente. Mas daqui a pouco, vamos colocar aqui 5 dias úteis, né, por exemplo, pediu na segunda, tu vai ter até sexta, né, e depois, se a gente entender que tem que mudar isso, se muda. Beleza. Peraí que o meu... Mas se, dependendo do calendário da unidade, você tiver uma divergência, né, em Toledo existe um feriado que não existe no Sul. E daí, esse serviço ele está para todos. E a quantidade de dias ali está contemplando os dias úteis. A gente teria que fazer um outro serviço com a mesma nomenclatura? Não necessariamente, porque no GV College a gente tem uma rotina que se chama cadastro de feriados. Aí, cada unidade cadastra os seus respectivos feriados, né? Então, pode, como tu mesmo falou, né, Cristiano, pode ter um feriado lá de Toledo que não acontece em Brasília. Então, a gente coloca lá nessa rotina específica de cadastro de feriados, coloca essas informações. Aí ele consegue varrer esses dados. Claro que se existir um protocolo que, por exemplo, para Brasília ele demora 5 dias para ser atendido e para Toledo ele demora 10, aí sim a gente tem que ter mais de um, no caso, mais de um protocolo cadastrado, mesmo que eles sejam a mesma coisa, mas como o fluxo e o processo é diferente, teria que ter aqui mais de um cadastro. Ô, Michele, esse cadastro aqui do protocolo, ele já vai ser para todas ou para cada unidade a gente vai ter que cadastrar, tipo, o atestado de frequência? Se o fluxo for igual, as configurações forem iguais, né, para todo mundo, a gente pode criar um único, e aí aqui na aba Empresa Unidade, eu vinculo quem é que oferece esse serviço. Então, eu posso cadastrar, por exemplo, aqui em Toledo, e vincular Águas Claras, Brasília, Botucatu, Rio de Janeiro, vinculo tudo aqui. Agora, como eu falei, se tiver alguma diferença em relação a prazo, a tipo de solicitação, enfim, alguma coisa diferente, muito diferente entre elas, aí a gente tem que cadastrar um por unidade, ou um para aquela unidade que é diferente. Beleza. Aqui, então, a gente vai ter o tipo de solicitação de senha. Por exemplo, o aluno que solicita esse protocolo, ele tem que informar a senha dele lá do portal quando ele acessa, ou informa a senha para a secretária quando ele está solicitando esse protocolo, abrindo esse protocolo, ou ele não solicita a senha, ou ele pede a senha, mas se o aluno pode desconsiderar para informar a senha.
Aqui sim vai depender de cada um. Normalmente eu deixo configurado como que não é necessário solicitar a senha para o aluno, porque como ele já acessou o portal, né, tecnicamente é ele, então a gente não precisaria pedir a senha novamente. Mas caso tenha algum serviço específico que vocês queiram pedir, aí a gente marca aqui que é necessário e desconsidera ou que é obrigatório. Papel obrigatório para o serviço, esse campo aqui é um campo que não, como é que se diz, ele é optativo, né? Por exemplo, assim, só quem pode solicitar esse protocolo é o pai, ou só quem pode solicitar o aluno, ou só quem pode solicitar o atendente de protocolo. No caso, seria um papel específico caso tivesse algum protocolo muito amarrado. Se não, ele pode ser deixado em branco, que não tem necessidade de preencher ele. Depois, o tipo de vínculo com a matrícula, ou seja, eu exijo que o aluno esteja matriculado quando ele está solicitando esse protocolo, ou eu não exijo. Por exemplo, no caso do histórico, quando o aluno vem solicitar um histórico para mim, eu posso solicitar que ele tenha um vínculo com a matrícula principal, ou seja, eu tenho que dizer de qual matrícula é aquele histórico que eu estou pedindo. Então, se eu abro essa solicitação, aparece uma caixinha para mim, pedindo para eu apontar qual é a matrícula que eu quero solicitar ali. Então, eu posso fazer com que eu solicite tanto a matrícula principal, quanto o vínculo com a matrícula disciplina. Então, seria o caso, por exemplo, lá de uma solicitação que venha para o curso extra, onde eu tenho lá o vínculo da disciplina judô. Eu quero o atestado de frequência da disciplina judô. Aí eu posso pedir o vínculo com a matrícula disciplina. Se não, eu posso não solicitar nenhum vínculo. Ô, Michele, e nesse caso, sendo uma solicitação pelo portal, e essa opção marcada para vincular a matrícula, o sistema já pega o login da pessoa automaticamente, o RA nesse caso, e vincula, sem que ele tenha que digitar isso na hora da solicitação? Se eu não me engano, ele coloca ali a última matrícula do aluno. Então, por exemplo, se o aluno estiver matriculado em 2 cursos, né, e os 2 cursos podem solicitar esse protocolo, aí ele vai exibir o último matriculado. Mas ele tem a possibilidade de trocar, caso necessário. Esse atestado de frequência, vocês acham que tem que solicitar aqui? Ou que não tem necessidade? Penso que deveria ele vincular, sim. Com a matrícula principal, né? No caso de atestado de frequência, sim, né? Isso. Né? Agora, sei lá, daqui a pouco, dependendo do tipo de protocolo, talvez ele não tenha que ter vínculo com a matrícula, né? Mas nesse caso específico, atestado de frequência, entende-se que ele está devidamente matriculado em uma turma, né? Isso aí. Beleza. Depois, então, a gente tem a opção do anexo, né? Se no meu serviço de protocolo eu permito anexar arquivos. Então, podem ter solicitações que não permitem, pode ter solicitações que permite, mas que não é obrigatório, e solicitações que são obrigatórias incluir algum tipo de anexo. Aí vai depender muito do tipo de protocolo. Eu tenho deixado sempre no permitir. Então, se quiser anexar, tá liberado. Se não, não vai ter problema, não vai ter dano ali, não vai perder nada em relação a essa inclusão. Então, Michele, o solicitante ou o atendente? Ambos. Entendi. Beleza. Seguindo, então, a gente tem o período de ativação, que seria o período de validade desse protocolo. Então, posso dizer que esse protocolo ele começa só no mês que vem, ou que ele começa só amanhã, ou que ele já começou, aí eu que defino a data de início e a data de fim. Então, tem protocolos que podem ser válidos. Daqui a pouco é uma solicitação de, sei lá, passeio, né? Como eu tinha sugerido que alguns passeios a solicitação fosse pelo serviço de protocolo. Então, eu digo aqui que o período de contratação, né, o período de ativação desse protocolo, vai ser durante um mês. Então, durante um mês, esse protocolo vai ficar em aberto. Passou um mês, ele não fica mais disponível para solicitação. Então, eu preencho aqui com a data término. Vou colocar uma data bem longa. Vamos lá, 2060. E aí eu posso ir manipulando essas informações. Aqui a gente tem também o modelo de recibo. No modelo de recibo, a gente tem algumas configurações que eu posso deixar
já selecionado o modelo de recibo padrão, ou eu deixo aqui em branco e quando o pessoal vai fazer vai imprimir o recibo, aí ele escolhe o modelinho que ele quer. Senão, eu posso deixar definido aqui já qual é o modelo de recibo que eu quero deixar disponível. Eu vou pegar aqui um protocolo com 2 vias. O recibo é só o comprovante de que foi solicitado, e não Isso. o atestado de frequência em si, né? Isso aí. Tá. Aqui eu tenho algumas outras configurações referente à consulta, se eu quero deixar com que o aluno consulte o andamento desse protocolo pela web, ou se eu só quero que ele veja, né, lá no final, alguém vai ligar para ele, alguém vai avisar para ele que o protocolo está disponível. Então, aqui eu marco que permite consulta pela web, se eu permito quantidade maior que 1, ou seja, se o aluno pode solicitar pode ter mais de um protocolo desses em aberto. Aqui também ele pode solicitar mais de um protocolo. Ao mesmo tempo, dificilmente, mas a gente deixa marcado, porque o aluno pode solicitar, daqui a pouco, se ele tem um curso extra e um curso regular, ele pode querer pegar dos 2 ao mesmo tempo. E se requer entrega para o beneficiário. Então, quer dizer que, em algum momento, eu tenho que passar por um fluxo de entrega. Lá, quando a gente vai atender o protocolo, eu posso dizer que eu tenho lá uma opção de entregar. Então, se eu quero obrigar o meu atendente a passar por aquele fluxo, eu tenho que marcar aqui. Se eu não quiser obrigar, eu não marco. Eu costumo marcar aqui também, porque faz com que os protocolos passem pelo fluxo e eu garanta que o meu processo foi cumprido de entrega de protocolo. Mas depois, quando a gente atender, isso aqui vai ficar claro. Aí, aqui na outra aba, a gente vem para as empresas e unidades atendidas. Então, por exemplo, vamos adicionar aqui uma empresa. Seleciono a empresa e seleciono a minha unidade. Então, peguei aqui La Salle Toledo. Também tem a opção de desativar a unidade, caso precise. E aí que eu posso ter ainda uma variante sobre a geração da parcela desse aluno. Se eu deixar marcada essa checkbox ali, como tá, eu vou estar usando a configuração padrão da cobrança para o aluno, que é aquela configuração lá nos parâmetros de protocolo. Se eu não quiser usar aquela configuração, se eu quiser usar outra configuração, né? Eu quero que essa parcela aqui específica tenha um tipo de parcela diferente. Aí eu desmarco essa opção e o sistema me deixa fazer uma configuração diferente, onde eu posso não cobrar na parcela, se eu posso gerar uma parcela extra, posso gerar um evento extra, aí eu defino o que eu quero e também o tipo de parcela conforme a minha configuração. Depois, a gente tem a taxa do serviço. A taxa do serviço é o valor que esse serviço vai ser cobrado. Eu posso ter um valor quando o aluno solicita pelo desktop, esse valor de visitante, eu nunca usei no college, tá? Visitante seria uma pessoa que não tem vínculo com a instituição. Dificilmente a gente vai ter isso na educação básica, eu sinceramente não usei. Se vocês sentirem necessidade desse item aqui, de visitantes, aí eu posso explorar ele um pouquinho mais. E também a taxa pela web, então lá pelo portal, pode ser que a taxa seja a mesma, pode ser que a taxa seja maior, mas eu tenho essa mobilidade de criar valores distintos aqui, ou o mesmo valor, então fica a critério de quem vai estar configurando. Aqui é importante que eu posso deixar zerado, caso seja um protocolo que não tem cobrança, não é um protocolo isento, eu posso deixar zerado, e aí depois também trabalho com os valores, com a taxa informada de cada um. Se eu tiver cobrança, eu tenho que informar, então, aqui o evento. Ou seja, quando eu gero a minha parcela, qual é o evento que vai compor a minha parcela? Posso colocar o evento parcela, posso colocar o evento protocolo não tem, mas, enfim, eu posso colocar o evento aqui que vocês decidirem como padrão aí dos nossos serviços de protocolo. Eu vou colocar aqui parcela, depois a gente pode trocar. O que eu não achei? Vou botar aqui taxas de secretaria. E evento de devolução, ele traz já um evento de devolução de taxas de secretaria. Como eu falei, isso aqui também vocês podem fazer os cadastros, caso seja outro evento aqui como padrão, para deixar configurado. E aí, aqui é a parte da cobrança via caixa, caso vocês tenham esse recebimento também pelo caixa. Aí vocês vinculam aqui a conta contábil,
a conta de devolução, histórico, faço toda a configuração aqui. Feita essa configuração, eu clico em OK e posso ir adicionando outras unidades. Então, por exemplo, posso vir aqui e coloco a unidade 3 agora. Faço toda a configuração, deixo zerado, não troco, enfim. Aí eu vou fazendo esse processo, ó. E assim eu vou indo, posso vincular várias unidades. Inclusive, se de unidade para unidade tiver valores distintos, não tem problema, porque aqui a informação do valor, ela fica realmente por unidade, e aí fica ao critério de quem está cadastrando. Feita essa parte das unidades aqui, tá ok? Ficou claro essa questão de poder cadastrar todas no mesmo serviço? Ok. Sim. Beleza. Depois, então, a gente vem para o nosso fluxo de setores. Aqui entra a importância de já ter cadastrado os setores. Se eu tentar salvar agora, o sistema não vai deixar, porque ele tem que ter pelo menos um fluxo, ó. Ele não vai permitir, porque se eu deixar desse jeito, é como se o protocolo não fosse atendido por ninguém. Então, eu tenho que dizer aqui quem é que atende esse protocolo. E aí vão aparecer os setores. Vou vincular aqui o setor geral, que eu falei. Então, é como se eu dissesse que o setor geral é o primeiro setor que atende esse protocolo. Vou colocar aqui número de horas. Então, a gente falou ali 5 dias. Vou colocar 40 horas. Opa. Aqui. Coloco o número de horas para conclusão. Aí aqui eu estou considerando um único setor. Se eu tivesse mais de um setor, eu poderia distribuir essas 40 horas entre os setores. Então, por exemplo, o setor geral, o setor de secretaria, ele tem 10 horas para concluir esse protocolo. Tesouraria tem 20 horas. E aí o outro setor, vamos lá, entregas de protocolo, teria mais 10 horas para concluir a etapa deles. Então, eu posso distribuir essas horas dentro do fluxo, dentro dos meus setores. Posso dizer que esse setor tem permissão para editar protocolo e para concluir protocolo. Por exemplo, se eu tiver um fluxo que envolve um setor de tesouraria, talvez a tesouraria não possa concluir o protocolo, porque o processo da tesouraria é o meio do processo, não é o final. Então, não tem por que eles poderem concluir o protocolo. Mas aí, como eu falei, vai depender muito do fluxo que a unidade definir. Vou deixar esses dois marcados, clique em OK, ele criou o primeiro setor. Poderia vir aqui e adicionar um novo setor. Aí eu pego outro setor aqui, sei lá, uma secretaria, um registro acadêmico, e vinculo. E aí ele vai colocando aqui a ordem. Quando eu for atender os meus protocolos, o sistema vai seguir os setores que eu tenho aqui. Vai nascer lá no geral, depois vai para a secretaria, depois vai para o registro acadêmico, depois vai para a entrega. Conforme o setor que eu coloquei aqui. Não tem problema nenhum se eu tiver apenas um setor e todo o protocolo, todo o andamento dele acontecer dentro desse mesmo setor. Michele, uma dúvida? Uhum. Olavo, olha só, ali com relação à duração do protocolo, enfim, né, do atendimento. Tipo, daqui a pouco eu configurei ali para um setor um número X de horas, ele vai... por exemplo, se tu criasse agora um outro setor para esse atendimento, entende? Ele vai debitar desse número de horas ou eu também consigo colocar 40 horas? Não, tu pode colocar 40 horas também. Aí vamos lá, o teu protocolo, se tu deixar 2 setores com 40, o teu protocolo vai ter 10 dias para atendimento. Isso, mas eu já tinha informado lá na frente que ele tinha 5 dias, né? Ele vai editar lá? É que aqui ele até estava olhando isso porque ele não deixou eu colocar. Ó. Ele vai calcular esse prazo em dias baseado na quantidade de horas que eu coloquei aqui. Que Entendi. É baseado na quantidade de horas dia que tu colocou aqui no parâmetro de protocolo. Entendi. E outra questão, se por um acaso excedeu esse tempo, o que acontece com o protocolo? O protocolo ele consta como atrasado daí lá na telinha de atendimento do protocolo. Mas não encerra o fluxo, nada, ele só consta... Não, só consta como atrasado. Ele cria uma sinalização só. Isso, exatamente. Perfeito, obrigado. E pode notificar? Aí... normal é que eu saiba, ele não notifica. Deixa eu ver aqui se ele tem uma configuração aqui. Se aqui não notifica. Não precisa interromper, tá? Não, aqui é rapidinho. Aqui, ó. Ó, aqui no
na cadastro de notificação automática, que é um recurso que tem aqui para enviar alguns e-mails, algumas regras, a gente tem a configuração do protocolo. E aí eu tenho a situação dele aqui, ó. Aí depois a gente pode explorar se eu tenho essa situação ali do atrasado ou não, que aí posso mandar um e-mail para alguém específico dizendo que o protocolo está atrasado. Show. Bom, então aqui que eu estava explicando essa questão dos setores, pode ter mais de um setor, pode ter um só, vai depender também da configuração de cada um. Aí eu tenho um campo de fichas complementares, então, caso eu quiser adicionar alguma ficha de algum campo adicional nos protocolos, eu tenho que vincular aqui a ficha complementar, aí eu chamo a ficha, coloco quem é o responsável, se eu disponibilizo na web, está ativo ou não, né? Então, esse aqui é um campo adicional, não é obrigatório. Procedimentos também seria para ações que eu vou fazer quando troca algum protocolo, quando troca as situações. Aí aqui a gente fala de vínculos de banco de dados mesmo. Então, se eu quero fazer uma coisa que o sistema, por padrão, não atenda, eu posso criar um objeto de banco para executar alguma ação em cima desse protocolo. A opção de arquivos, caso eu já queira deixar um arquivo disponível para download, isso aqui vai muito do autoatendimento. Então, por exemplo, eu quero um atestado de matrícula. Bom, o atestado de matrícula do aluno, ele pode ser impresso na hora, né? Porque o aluno já tem a matrícula no college, a gente tem um relatório ali que se, digamos assim, autoalimenta nas suas macros, e aí só preenche lá com o nome do curso, ano e demais informações. Então, nesse caso, eu já posso deixar um documento aqui padrão, que quando o aluno abrir essa solicitação lá pelo portal, ele já vai buscar o arquivo que eu deixei aqui, vai baixar e o protocolo dele está atendido, sem ter intervenção de uma outra pessoa, de um outro usuário, para emitir ele, tá? Então, aqui seria para isso. E aí tem uma outra aba de... Michele? Oi. No caso ali, não daria para incluir, nesse caso? É porque eu não configurei ele aqui no começo para ser autoatendimento. O autoatendimento, se não me engano, ele só vai funcionar quando é totalmente web. Tá. Eu teria que ter um protocolo que é só web. Daí ele vai habilitar esse carinha aqui de baixo, do permite autoatendimento, e daí eu posso vincular um arquivo aqui. E como fica a assinatura, por exemplo, do documento? Isso já tem aquela assinatura digital ou é só o documento em si que vai ser apresentado? Eu acho que é só o documento em si, Marconi, mas eu vou falar com o pessoal aqui. Assinatura digital. Porque normalmente eles vão ter que assinar esse documento, né? E ter uma validade, né? Uhum. Não sei que tipo de protocolo poderia se ter sem ter uma validade por parte do colégio, simplesmente só disponibilizar um documento, digamos. Eu vou dar uma procurada nos clientes que já usam autoatendimento, porque eu sei que tem uma boa quantidade que usa autoatendimento, e vou ver como que eles estão fazendo. Se daqui a pouco tem algum protocolo mais simples, né, algum outro, né, uma sugestão até de algum outro protocolo que se usa com essa opção, ou se usa esses que precisa de assinatura, autorização, como que eles usam. Porque eu sei que tem vários clientes nossos que estão trabalhando com autoatendimento. Beleza. Em especial a questão da assinatura. Da assinatura, né? Não, eu vejo aqui. E aí, por fim, a questão da validação. Então, algumas condições, né? Por exemplo, vamos usar aqui uma validação incluir protocolo. Posso ter algumas regras de matrícula, da turma, tipo assim, por exemplo, eu só posso disponibilizar esse protocolo para os cursos XYZ. Aí vão aparecer aqui os cursos disponíveis para que podem solicitar aquele protocolo. Então, por exemplo, se a gente estivesse usando esse cadastro de protocolo aqui para um curso, para um passeio da educação infantil, eu cadastro aqui e faço essa validação dizendo que esse protocolo só vai ser utilizado para este curso específico. E aí eu posso ir trabalhando com essas validações. Michele, mas no sentido dele estar disponível somente para aquele curso, assim que eu digo, os demais cursos não vão nem visualizar, ou eles visualizam, mas não conseguem efetuar uma solicitação nesse protocolo? Para nem aparecer para os outros, para aparecer só para esse curso, porque é regra para disponibilizar o serviço. Então, se eu não estou disponibilizando, né, eu já não vai aparecer para os outros. Perfeito. Obrigado.
E aqui as opções de mensagem, quando é uma mensagem informativa ou restritiva. Particularmente, nunca configurei essa mensagem aqui, mas não vou falar nenhuma bobagem aqui para vocês, isso da mensagem. São campos livres de mensagens para esse protocolo. Eu vou configurar essa mensagem aqui e vou testar para um outro protocolo. Vou testar para esse aqui, ver o que ele dá. Aonde que ele vai aparecer, né? Ele deve estar junto com essa validação aqui. Apareceu só os IEs do porvir. Eu vou deixar desmarcado, mas eu vou revalidar essa parte aqui se tem alguma marcação no próprio curso ali, para ver o que é. Eu anotei aqui, validar a validação. Perfeito, então agora a gente está com o nosso protocolo criado, temos um fluxo, temos o vínculo da unidade que atende ele, e temos as informações gerais desse meu protocolo. Agora a gente estaria disponível para acessar e fazer a solicitação abrir uma solicitação, né? Então, eu vou vir aqui em cadastros e vou vir aqui em protocolo. Protocolo. Aí o sistema vai abrir essa tela, que seria a tela desktop da manutenção ou da inclusão, atendimento dos serviços de protocolo. Eu tenho aqui um aluno teste ainda, deixa eu ver. Eu tenho um teste, acho que esse carinha aqui. Beleza. Aí, eu venho aqui e faço a inclusão. Se esse aluno já tivesse protocolos abertos, eu teria aqui uma listagem de vários protocolos, todos eles que já foram solicitados por esse aluno. Ou eu posso vir aqui e procurar pelo número de protocolo específico. Então, vou ter protocolo 5, 7, enfim. Poder fazer a busca pelo número do protocolo também. Aí eu não precisaria preencher o aluno, só preencho o número do protocolo. Venho aqui em incluir e já busco aqui os protocolos que eu tenho disponíveis. Então, eu tenho aqui o atestado de frequência, que foi o que a gente acabou de cadastrar, segunda chamada e segunda via de histórico, que foram os que eu deixei disponíveis aqui já prontos. Vou abrir o atestado de frequência. Eu não coloquei valor lá para a unidade, então ele vai ficar zerado aqui o meu valor, a data da solicitação, o prazo em dias, e aí ele tem uma previsão de entrega. Então, baseado na quantidade de dias aqui, ele colocou a previsão. Vamos ver se ele não contou dias úteis, né? 1, 2, 3. Não, contou os dias úteis certinho, né? Não tô louca? Eu tô louca. Isso mesmo, tá certo. Dias úteis. Beleza. Quantidade, se o aluno vai pedir mais de um ou vai pedir um só, e também tem a opção de isentar valor. Então, vamos lá. É um protocolo que é cobrado, mas negociaram lá, conversaram, entenderam que não vai cobrar nada, posso vir aqui e isentar o valor. Caso eu tivesse, né, um valor aqui. Deixa eu ver se ele deixa eu isentar colocando assim. Como ele não cobra nada, ele não vai deixar eu mexer. O que ele vai deixar eu fazer é isentar caso tenha um valor. E aí, como eu pedi a matrícula do meu aluno, ele aparece aqui o campo, exigindo que eu coloque a matrícula, porque eu disse lá que era importante, que era obrigatório, né? Que pedisse a matrícula principal. No campo observações, eu posso adicionar uma observação para o aluno. Essa observação que aparece aqui é uma observação que aparece para o aluno também. Então, não dá para o secretário escrever qualquer coisa. Então, posso colocar aqui uma observação, teste. Se eu requisitasse senha, também aqui teria o campo de senha, que a secretária teria que disponibilizar lá para ele colocar a senha dele. Feito isso, eu posso vir aqui e salvar o meu protocolo. Esse serviço está bloqueado para alunos inadimplentes. Então, ele não deixou eu abrir. Vamos lá.
Esse serviço Se for um serviço isento, ele também não permite? Não, é que tem uma configuração aqui, que eu fiz? Eu tinha visto isso, que era no protocolo mesmo. Aqui, Eu acho ó. que lá onde Tipo de vincular... verificação. Aqui, ó. Tipo de verificação de débitos. Verifica débitos e bloqueia o serviço. Então, nesse meu caso aqui, eu disse que eu vou bloquear. Se estiver inadimplente, eu não deixo. Ou se eu não verifico débitos, ou se eu verifico débitos e só emito um alerta. Então, ele vai dizer, ó, tá inadimplente, mas pode seguir. Aí tu clica em OK, segue e salva. Coloca a primeira ou a segunda, né? Eu acho que não dá para bloquear. Tá, vamos colocar um não verifica débitos aqui, qualquer coisa a gente troca também. Vamos abrir aqui. Salvei, ele já vem aqui para emitir o recibo, e lá, como no cadastro de protocolo eu coloquei o recibo, que era o padrão, ele já me sugeriu com o modelo padrão. Poderia vir aqui e trocar, não tem problema, mas ele já me sugere o modelo certo. E eu posso imprimir mais de uma via. Esse modelo que eu tenho aqui, ele tem 2 vias. Mas, como eu estou colocando aqui um que já tem 2 vias, né, então não tem porque emitir mais de uma. Esse aqui é o modelo que tinha configurado, como eu falei, é os modelos que estavam disponíveis, que as IES provavelmente estavam usando. Eventualmente pode ter algum ajuste que tenha que ser feito. Então, aqui eu tenho as informações do nome do aluno, o serviço que ele solicitou, o telefone dele, observação que eu coloquei, o valor, previsão de entrega e o número de protocolo. Então, o número desse protocolo aqui é 50992. Vou fechar aqui e o protocolo fica dessa forma aqui que vocês estão vendo. Eu vou fechar, vou entrar de novo aqui em protocolo e vou procurar pelo número do protocolo, 50992. E o sistema traz aqui o meu protocolo, que eu acabei de abrir, do meu aluno, situação dele, ele já está autorizado. Se eu tivesse uma geração de parcela aqui no meio, tivesse um boleto que tivesse que ser gerado, o protocolo só ia ficar autorizado depois do pagamento. Antes disso, ele não fica disponível ali, não fica autorizado para atendimento. Beleza. Seleciono o protocolo que eu quero aqui, faço o atendimento, e aí eu tenho as minhas ações aqui e posso colocar observações, enfim, vamos atender. Vou vir aqui em ações e vou atender o meu protocolo e vou fazer os ajustes das situações. Então, o meu protocolo agora, ele está em edição, eu estou atendendo ele e ajustando ele. Poderia estar realocando ele para algum atendente. Qual é a situação do meu protocolo comigo? A etapa com o atendente, no caso eu no meu setor. Ela está em andamento. E aí eu posso colocar uma observação. Emissão do protocolo, emissão do atestado concluído. Aí, essa observação que eu coloco aqui, ela pode ou não ser exibida na web. Aí vai depender do que eu deixar definido aqui. Não vou exibir na web. O protocolo está aqui, então eu consigo ver que ele estava sendo atendido. Bom, emitiu aqui, eu vou atender ele de novo, vou dizer que ele está em produção e vou apontar que agora, no meu andamento aqui, no meu fluxo, ele vai ser concluído. Ou poderia colocar aqui, por exemplo, disponível para entrega, aguardando retirada do aluno. Essas observações são sempre boas para a gente poder fazer essas consultas e, enfim, identificar. Posso vir aqui e concluir o meu protocolo. Opa, concluir não, né? Tem que entregar ele. Posso liberar para entrega. Então, posso dizer aqui agora que esse meu protocolo aqui está disponível só para o aluno vir buscar. Então, vou confirmar. E aí, se eu consulto, o protocolo fica aqui com a situação dele, ó, aguardando entrega. Posso vir aqui e concluir. Por que ele não deixou? Porque eu não entreguei. Vou entregar, então, o meu protocolo. O aluno estava disponível, depois de disponível... A entrega é quando ele, de fato, chega na unidade, tá aqui o documento. Retira. Você retira fisicamente o documento. Entregou, beleza, aí conclui. Isso aí. Vou marcar aqui que foi entregue
e depois de entregue, ele vai me permitir fazer a conclusão do meu serviço. Ô, Michele, Oi. e no caso do serviço pela web, a definição de entrega é a ação que parte do setor internamente ou da pessoa que foi, acessou e, por exemplo, fez um download do documento que foi liberado? A abertura dele ser pela web indifere nesse processo aqui. Vamos lá. É que eu tenho duas opções pela web. Só abrir a solicitação ou abrir e ser atendido até o final lá, que é o autoatendimento. Aí o protocolo, tecnicamente, já é aberto e já é concluído lá no momento que o aluno faz o download daquele material que está disponível para aquele serviço. Então, ele já é aberto e já vai ser concluído quando o aluno faz o download, sem ter que ter a interação de alguém aqui concluindo esse protocolo. Se o aluno abre o protocolo e alguém tem que imprimir, assinar, identificar outros passos aqui, aí ele só vai ser concluído quando a gente fizer esse mesmo processo que a gente fez aqui agora. Tá, compreendi. Mas pode existir um serviço em que ele é aberto na web e existe uma interação, uma preparação interna pelo colégio de fazer alguma disponibilização. Não necessariamente ter o documento físico já pronto para que ele seja um autoatendimento desde o começo ao fim, né? Ele ser entendi. Entendeu? Nessa questão hoje que eu me veio essa dúvida, tá? Não, mas por exemplo, um boleto bancário, aqui, né? Uma declaração para pagamento do extrato do ano, para imposto de renda. Se ele não for um documento que vai ficar no autoatendimento, né? Porque aí verifica-se toda a questão de inadimplência, o setor vai ter que fazer um upload disso. Então, isso acaba tendo a interação, né? Isso me essa dúvida. Sim, nos exemplos que tu citou, ainda bem que o college tem essa opção de pegar lá pelo portal sem ter que abrir um protocolo para solicitar isso. Então, não tem autonomia para pegar esses dados disponíveis lá. Mas eu entendi o teu ponto, entendi a tua dúvida. De qualquer forma, a gente não tem essa validação de saber se o cara baixou lá o anexo, se ele conseguiu fazer o download, para saber se o protocolo vai ser encerrado ou não. Vai depender de alguém vir aqui e fazer o encerramento desse protocolo mesmo. O que eu sei que eu já vi o pessoal falando é que montam algumas triggers, algumas coisas que validam se o protocolo está aberto há não sei quantos dias lá, e se tiver aberto depois de tanto tempo, aí o protocolo é cancelado. Que aí vai entrar aqui nessa configuração dos serviços, ó, nesses procedimentos, aí a gente cria essas situações, ó, depois de X dias, ó, tipo de situação, aguardando, concluído, entregue, tarará. Aí você pode colocar essas situações. Daí cria a regra na SP mesmo, né? Nessa situação aqui, cumprindo as regras da SP, executa o que está ali dentro, que aí pode fazer o encerramento, pode fazer a reabertura, enfim, faz alguns processos por ali. Beleza. Perfeito. Então, pessoal, da parte de protocolos, o que nos diz respeito à parte desktop são essas configurações aqui. A princípio, não deixei nada pronto para a própria web, porque a gente faz o treinamento da web lá na nossa semana de treinamentos, mas qualquer coisa a gente pode trocar uma ideia sobre os portais posteriormente, mas a configuração base é essa aqui que vocês estão vendo. Shelley, para disponibilizar no portal, penso que é necessário algumas parametrizações ali necessárias, né, para habilitar o protocolo na web. E, claro, é importante que em algum momento a gente possa ver como pai, né, como responsável, como que ele faz a solicitação. Não precisa ser nesse momento, né, mas talvez em breve, né? Sim. Tá. Bem, assim, o que eu sugiro, tá? Vamos ver se vocês concordam. Nós temos aí, então, praticamente 4 agora, né? 4
protocolos para serem cadastrados. Nós não sabemos quais unidades cobram, quais não cobram, né, o tempo de entrega e tudo mais. Isso aí é algo bem particular de cada unidade, mas nós podemos fazer um cadastro básico, botando ali algumas informações. Eu, sinceramente, não sei se alguma cobra ali por esses tipos de requerimentos, acho que podemos deixar isentos por enquanto, né, e deixar eles cadastrados. Aí, nesse sentido, minha sugestão é a Josiele e o Cristiano, daqui a pouco, né, poderem se reunir, os dois, para poderem cadastrar os outros tipos de protocolos. O que vocês acham? Penso que sim. Acredito que a gente vai ter um momento de ter que fazer novos descritivos com as unidades, sabe? E aquela questão ali de você ter um serviço só e por unidade você aplicar é muito interessante, mas já observando aqui o que eu tinha inicialmente conversado, levantamento com Águas Claras, vi que eles faziam diferente de outras, né? Então a gente pode fazer sim o que é geral ali, para a gente se ambientar e melhorar talvez o nosso questionamento quanto novo levantamento, né? Eu sei que Michele fez, mas eles, assim, essa visão, com esse detalhe que a gente tem hoje aqui, lá na aderência, e tenho certeza que passou batido por algumas unidades, tá? Sim. E uma coisa que eu acho que dá para falar com eles, caso vocês falem em relação a esse serviço, é uma coisa que agora não lembro se foi o Marconi ou o Cristiano que falou, que além de abrir esse protocolo, alguém vai ter que fazer o atendimento, alguém vai ter que olhar para isso. Então, daqui a pouco, querer colocar muitos fluxos, colocar milhões de validações, vai deixar com que a funcionalidade fique cada vez mais difícil de ser usada, né? Porque ele vai fazer validações, amarrações e tudo mais. Então, também levar o olhar da unidade para isso. Daqui a pouco, começar com o simples que funciona, e depois do simples estar redondinho, a gente começa a colocar mais validações, mais informações, né? Só para não deixar passar isso também. E uma outra questão também, quando você demonstrava ali a configuração do serviço, do protocolo, me via na cabeça exatamente a questão física, estrutural que cada unidade hoje tem, que não é igual. Sim. Tem unidade que já instituiu um setor de central de atendimento, onde, por exemplo, Águas Claras, o Cássio, ele dá plenos poderes para todos da central de atendimento realizar todos os atendimentos, então eles têm os mesmos perfis. O que não acontece numa unidade, por exemplo, em São Carlos, né? Então, essa variação, ela pode definir uma necessidade de criar serviços pontualmente para aquela unidade. Então, me parece que isso que você fala... Aí, Cristiano. Isso aí nós não vamos fugir disso. Nesse momento, o que nós podemos fazer é cadastrar esses modelos, né? O padrão, digamos, que a gente sabe que esses modelos aí todos vão solicitar. Michele, eu não sei se na aderência foi feito um trabalho específico sobre o protocolo, mapeando cada tipo de protocolo necessário em cada unidade. Sim, dos protocolos que as unidades usavam, elas nos passaram, tá naquele documento que eu mandei para vocês, acho que posso resgatar aqui qual é o documento, que tem os serviços, mas valor de cada protocolo, isso não, até porque as unidades hoje nem todas tinham um fluxo, a maioria recebia por e-mail e ia atendendo, então era algo mais que entrava no círculo de serviço das pessoas, né? Não tinha algo muito específico de protocolo, mas os serviços listados a gente levantou, aqueles que as unidades lembraram. Entendi. Talvez, então, esses tipos de protocolo de cada unidade nós poderíamos cadastrar. O valor, isso aí vai mudar, né? O valor sempre muda, né? Mas daqui a pouco, se a gente tem essa relação, a gente já consegue identificar quais unidades é um tipo, atestado de frequência. Bom, isso aí todas têm, então todas vão ser vinculadas a esse processo. Mas tem um outro lá que só Águas Claras tem, então a gente cadastra esse modelo e vincula só Águas Claras, né? Já deixar essa estrutura pré-pronta, né?
Pode ser. Beleza? Michele, consegue nos encaminhar de novo esse documento? Eu não me... Tanto e-mail aí que eu não me É, recordo. né? Eu te mando ali, não tem problema. Manda já para o Cristiano. Josiele e Cristiano, o que vocês acham de encabeçar isso aí? Marconi, acho tranquilo, só que questão da diferenciação da documentação, né, para unidades, que daí eu já veio meu outro pensamento, né, também. Penso na praticidade em questão do setor de secretaria mesmo, né. Claro que alguns documentos são importantes fazer uma solicitação antes. Tipo, o pai quer um histórico, em solicitar esse documento para chegar lá na secretaria e ter um período. Só que essa demanda não acontece a mesma coisa, por exemplo, no atestado de frequência. Aí isso o pai consegue pegar o arquivo por conta? Tipo, consegue fazer o download, por exemplo, do arquivo lá e já emitir sem ter que o aluno retirar na secretaria? Aí é a questão do autoatendimento ali, que eu vou verificar quanto à assinatura do documento. Que aí o Marconi comentou que precisa ter essa assinatura, né? Porque são alguns documentos que eu penso assim, em questão de demanda de fluxo, que quando chega no setor, né? Porque é uma coisa tu fazer uma solicitação de um documento e outra coisa é fazer essa solicitação e ter que retirar direto no setor. Só para a gente saber certinho das unidades qual é o que é mais interessante, né? Porque daqui a pouco é uma demanda que eles vão perder muito tempo até dar um retorno e tudo mais, e o aluno ou o pai ter que retirar no setor. Eu entendo que, nesse momento, os documentos, né, eles precisam ser assinados, né, então alguém vai ter que retirar lá na secretaria, ou a secretaria vai enviar, sei lá, por motoboy, sei lá, né. O documento já pronto pelo protocolo, a Michele vai ter que tirar essa nossa dúvida, para ver se ele tem alguma validade, porque senão a gente disponibiliza um atestado de frequência que qualquer um pode fabricar em casa, né, e daí não dá, né, aí, olha só esse atestado aqui, ele tem validade, não tem, né, então precisamos avaliar essa questão da assinatura. Eu acho interessante, como nós estamos aí no momento de pandemia, a gente não sabe quando vai terminar, mas essa questão da entrega, né, por exemplo, eu faço uma solicitação pela web e mesmo o colégio não cobrando, daqui a pouco eu vou ter um custo de motoboy, né, sei lá, né, e aí o colégio faz a entrega a domicílio, né, que seria uma possibilidade também para o pai não precisar ir até o colégio, porque o documento físico ele precisa ser entregue, né, então também é algo que a gente pode eventualmente avaliar, né, mas talvez nesse momento, tendo essa estrutura, Michele, de quais protocolos cada unidade solicita, a Josiele e o Luciano já podem avaliar e já cadastrar, né? Tá tudo cadastrado, beleza. Daí a gente volta para um outro momento, né? Vamos avaliar como que ficou, e aí a gente vê como fica o próximo passo, tipo, como é que fica lá no portal, né? O que tem que ser configurado lá, né? Se daqui a pouco a gente já vai avançar para essa questão de valores ou não com as unidades, né? Mas o que nós podemos fazer agora sem depender das unidades? Eu acho que é isso, cadastrar o que já se tem, né? E deixar resguardado no sistema. Claro, eu passo ali e a gente vai conversando. E aí eu posso mandar ali, tem os vídeos que nós falamos sobre o protocolo, né? Tem as gravações. Então eu posso mandar o link ali do dia que a gente falou dos protocolos, e aí vocês podem olhar caso fique alguma dúvida para alguma unidade, né? Sei também que a gente não tem aí tanto tempo disponível, mas também se quiser, tá lá o bate-papo que a gente teve sobre esse item. Beleza. Cristiano, Josiele, pode ser dessa forma? Tá, aí você... Não, tranquilo. Aí vocês se organizam entre vocês dois, tá? Depois que a gente tem esse documento aí da Michele, tá? Aí vocês se organizam, agendas entre vocês, né? Para já ir cadastrando na base de produção, né? Vamos fazer na base de produção. Isso. Só verifica depois lá o acesso lá e encaminha, tá? E a gente o Cristiano já tem acesso ao GV? Não recebi ainda. Não recebeu ainda, Cristiano? Pô, mas que sacanagem. Lavinho, consegue providenciar para o Cristiano o acesso ao GV? Sim. TS, né? TS não sei se tem, TS e GV. Coloca como ele master, pode colocar como master, aí qualquer problema que der no sistema, a gente pode dar a culpa para ele também.
Beleza, pessoal? Beleza. Mais alguma coisa, Michele? Eu queria perguntar mais uma coisa, assim, sobre a base da Pérgamo. Não sei se vocês já vão saber me responder isso. O pessoal estava começando aqui a trabalhar para validar as integrações e tudo mais. E aí surgiu a dúvida aonde que ficaria essa base da Pérgamo, das unidades da Abel, se ia ficar junto lá com aquela base da Unilasalle, lá no servidor da Unilasalle, ou seria um outro ambiente? Mesma base, né, Cristiano? Mesma base que se tem hoje. Sim. Lá da Unilasalle mesmo, né? Exato. Isso, fica lá na Unilasalle, no caso. Tá, beleza. Tá, segundo a equipe, está cadastrado com uma outra empresa, tá? Uhum. Então, Tá, escolha a empresa e as unidades. Show. Eu vou falar com o rapaz lá que ia começar o processo de integração, olhar como estavam esses ambientes, eu vou confirmar para ele ali daí. Beleza, acho que eu ia falar com a Josi agora para a gente trocar uma ideia dos currículos ali. Aí não sei se da minha parte estão liberados, é só eu e a Josi trocar uma ideia agora. Beleza, obrigado. Beleza, Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Oi, Josi. Oi, Michele, deixa eu só chegar lá no e-mail para a gente ver isso daí sobre essa questão. Tá. Eu entrei aqui em Águas Claras. Tô me mandando aqui o e-mail desse do Caixa Extra. Vou falar do Caixa primeiro? Acho que Não, eu acho que pode ser. Eu não sei que. Na verdade, sim, para mim seria interessante que eu conseguisse terminar essa questão dessas unidades, né? Para a gente finalizar pelo menos esse passo das matrizes que já fica encerrado, né? Que como falta só Águas Claras e Brasília mesmo. Não, beleza. Tá faltando, daí a gente consegue eliminar, porque é tanta coisa que daqui a pouco a gente se perde, né? Sim, verdade. Então, o que acontece? Tem algumas disciplinas, aí eu espero que eles tenham identificado no currículo para a gente saber quais que são disciplinas que elas acontecem em grupos, né? Então, eu vou ter lá, por exemplo, uma disciplina de ciências, mas que ela é composta pelas disciplinas de biologia e química. Aí as duas formam a disciplina ciências. Então, no currículo, eu não vou ter a disciplina ciências, eu vou ter a disciplina química e física. E aí ela vai ter, ou vai ser feita a média, ou vai ser feito o somatório das notas, que vai identificar, então, essa disciplina de ciências. O que isso reflete no currículo? Como eu falei, a gente não vai incluir a disciplina ciências, a gente vai incluir um grupo de disciplinas. Então, eu vou criar aqui, eu estou dentro do cadastro de currículo, eu vou criar um novo, e eu vou buscar a disciplina, por exemplo, biologia aqui. Tá. E aí eu tenho esse campo aqui do lado, chamado grupo. E aqui, hoje não tem nenhum, porque as unidades da Porvir hoje não usam grupo, então é uma coisa nova. O que a gente vai fazer? Nós vamos clicar aqui nesses 3 pontinhos, e nós vamos incluir um grupo novo. E aí eu vou ter lá o nome do grupo. O nome do grupo vai ser o nome da disciplina que se identifica, no caso, ciências. E aí no caso, é como se esse grupo fosse composto, por exemplo, para compor essa disciplina de ciências, digamos assim, eu tenho mais de uma disciplina. Por exemplo, uma disciplina de artes, eu tenho música, sei lá, artes visuais e mais uma, daí ia compor essa disciplina. Tá? Exatamente. Então, assim, ninguém digita nota na disciplina de artes. Os professores vão digitar nota lá em música, em artes visuais, e aí eu posso ter uma média entre essas 3 disciplinas, que vai resultar na disciplina de artes, ou eu posso ter um somatório de notas que resulta lá na disciplina de artes. Tá. Então, eu posso ter... do que a unidade optar. Exatamente. Então, aqui, por exemplo, no tipo de cálculo, pode ser que não calcule. Então, quando não calcula, quer dizer que o grupo é meramente ilustrativo. Então, eu só tenho ali para saber que existe um grupo, eu não faço nada em relação a isso. Ou eu posso dizer que é feita a média ou que é somada. Aí ele vai aparecer aqui, ó.
quando é feita a média, daí eu chamo aqui a disciplina que eu estou trabalhando. Por exemplo, não, aqui eu vou chamar a disciplina de ciências. Aqui, ó, ciências. Que a média vai ser feita nessa disciplina grupo aqui. E a nota máxima. Então, aqui vai ser 10, né? Que as unidades usam. 10. Não. Não, média eu acho que eu não vou ter nota máxima em média, vai seguir o parâmetro. Deixa eu só ver se... a somada que eu tenho nota máxima, ó. A média vai seguir o parâmetro de ciclo. Que a média é 10 daí, né? Minimal. Puxa lá do parâmetro mesmo. Se estiver ajustado no parâmetro, ele vai puxar de lá. Isso aí. E depois aqui o imprime no boletim. Se eu quero que esse meu grupo tenha a emissão no boletim ou não. A gente pode colocar o imprime boletim, porque depois, igual lá no modelo, eu tenho que tratar se vai exibir ou não, tá? Então a gente deixa marcado aqui que imprime no boletim, clica em OK e aí salva. E daí vai ficar aparecendo aqui o grupo da disciplina aqui. Eu só não vou fazer porque eu tô na produção, mas... Tá, daí no caso, quando eu for, por exemplo, já está cadastrado o grupo. Eu vou colocar lá a disciplina de biologia e daí seleciono o grupo ali mesmo, ali onde está o grupo. Isso. Daí ciências, se eu quero colocar mais uma disciplina, sei lá, ciências da natureza, por exemplo, e for no grupo de ciências, eu seleciono esse grupo. Isso. Tá. Que daí ele vai fazer, no caso for a média, ele vai fazer a média, considerando todas aquelas disciplinas que fazem parte do grupo que eu selecionei nelas, né? Então, se eu tiver 5, 2, 3, vai fazer a média entre elas. Tá, na verdade, o que a gente precisa conferir é o tipo de nota que eles utilizam. Então, se é média ou se é somada. Isso aí, para te poder cadastrar o grupo certo. Sim, porque daí ali nesse próprio cadastro de grupo eu seleciono. Isso, tu que seleciona, tu cria ele, porque hoje não tem nada, e seleciona ele. O que tu não consegue fazer, por exemplo, é vincular uma disciplina e depois de salvo, tentar editar aqui no grupo. Aí ele não deixa, tem que ser no momento que tu cria a disciplina. Tá, daí só excluindo e fazendo de novo. Isso. Tá, então isso daqui a gente precisa ver com o Cristiano. E tem um detalhezinho que é um bug que tem agora, que se o teu grupo, a tua disciplina que faz parte de um grupo de disciplina, ela tem que ser a última aqui na listagem. Se tu vincular o grupo e depois vincular, por exemplo, educação física, ele dá um erro dizendo que o grupo está fora de ordem, dá uma mensagem assim. Isso até já tem chamado, mas a gente não teve retorno ainda. Então, para te não parar nisso, o grupo tem que ser a última disciplina aqui. Daí qualquer coisa, clica na disciplina que está depois do grupo e ordena, não tem problema. No caso, eu vou ter que ver certinho com a matriz deles, né? Tem disciplinas normais e tem disciplinas em grupo, é isso? Isso, Tá, então, tipo, é mesclado, não é um padrão em todos os anos ser todos eles em grupo. Não é. Eu acho que, pelo que eu me lembre, era nos anos finais ensino médio que tinha grupo. Antes disso não tinha. Pode ser. Mas não é tão horrível quanto eu imaginava. Não, é só ruim porque se tu não cria no momento que tu tá cadastrando o currículo, depois é uma mão para colocar. É questão de matriz mesmo, né? Porque tipo, a matriz é só uma disciplina, mas a questão é só vincular o grupo mesmo. É isso aí, é bem de boa. É só porque a manutenção é ruim. Somada. Não, tranquilo. Não, acho que por enquanto é isso, Michele. E eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou terminar essa questão das matrizes, dessas unidades, e daí depois eu vou pro próximo passo, daí dos caixas. Tá. Que daí eu consigo... Tu me mandou todo o material ali certinho também, né? Então depois eu vou vendo certinho e qualquer coisa eu te mando um e-mail também. Porque... Isso. O caixa ali não tem mistério, tá? A diferença do extra caixa é que eu não vinculo conta contábil no extra caixa. O resto dele é igual um caixa geral normal. Sim. Não, já tem observação ali. Tu mandou certos prints. Mas eu vou terminar com essa questão dessas unidades e depois eu vou para os caixas. Beleza, então. Tá? Então é isso por enquanto. Obrigada. Show de bola.
Isso aí. Eu só não sei essa gravação, se tu tem que parar ela, ou se a gente desligar, já salva, porque ficou gravando ainda. Ah, ficou gravando, né? É. Deixa eu ver agora. Olha, pra mim não aparece nenhuma opção aqui. Eu não sei nem quem colocou, se foi o Olavo ou se foi o Marconi que colocaram para gravar. Eu acho que foi o Olavo que colocou pra gravar. Mas realmente aqui pra mim não aparece opções. Eu fui nas configurações e eu tô no pra celular, mim. né? Sim, para mim também não. Daqui a pouco o Olavo tem que entrar de novo para poder salvar, porque senão perde toda a parte do protocolo. Meu Jesus Cristo. Deixa eu fechar aqui e vou avisar ele. Deixa eu ver se eu consigo entrar. É que se eu sair daqui também eu não consigo entrar no Meet lá da sala. Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Vou minimizar aqui. Uhum. Daí, Olavo. Tu que para a gravação, Olavo. Tu que para a gravação, Olavo. Pois é, eu acho que tem que ser o Marconi, né? É que eu não sei se eu clicar no... É que tem um interromper a gravação. Eu não sei se interromper ele também salva já. Ah, eu não sei como é que funciona no Meet. No Teams, se todo mundo sai, a gravação para. Aí eu não sei como é que faz. Eu vou pedir pro Marconi entrar ali só para salvar, só um pouquinho. Peraí. Será que é no... Eu Ele não tá online. Eu vou no interromper aqui, tá? Tá, seja o que Deus quiser. Vai funcionar, vai funcionar. Parar de gravar a reunião? Eita. Aí, ó. Eita, não é isso que a gente quer. Não, é parar de gravar, né? É isso aí. A gravação será salva. Ah, é isso aí.